Boa tarde, meus alunos. Bom estar com vocês, mesmo de forma remota. Hoje o tema que eu gostaria de discutir com vocês é liberdade de ser diferente. Ele está no livro didático de vocês, volume 1, página 20 e 21. É o último tema para a gente discutir dentro dessa unidade. Tudo bem? Nós vivemos em sociedade. Nós estamos interligados, interconectados uns com os outros. Isso nos leva a pensar algumas questões com relação à liberdade. Por exemplo, como manter minha liberdade individual mesmo convivendo com outras pessoas? Como garantir que a liberdade de uns não interfira na liberdade de outros? E mais ainda, como respeitar a liberdade de quem pensa, age e vive de forma diferente da nossa? Gostaria que vocês pensassem um pouco sobre essas questões. E eu até gostaria de ler um texto que está no livro de vocês aí, do Fernando Savater. Fernando Savater é aquele autor do texto que a gente estudou no vídeo anterior sobre o guerreiro Heitor e o cupinzeiro. Ele também fala um pouco sobre essa questão aqui. Eu gostaria de ler para a gente poder entender melhor como é que a gente pode conviver com a liberdade em meio à sociedade que a gente convive. Vamos lá? Presta atenção na leitura. Não há nada mais fácil do que amar a humanidade em abstrato. Sobretudo, quando alguém quer dar uma de sublime para ficar bem. Afinal, ninguém nunca tropeça na dona humanidade, nem tem que lhe dar lugar no ônibus. O difícil, de fato, é respeitar os outros seres concretos. A coisa começa a complicar quando temos que aceitar o diferente, o estranho ou o estrangeiro, o imigrante. Afinal, nós, seres humanos, somos animais gregários e por isso gostamos de viver em rebanho, ou seja, entre pessoas que se assemelham a nós. Viver em rebanho é como viver entre espelhos. Sempre vemos à nossa volta rostos que refletem os nossos, que falam como nós, que comem os mesmos alimentos, que riem e choram por coisas similares. Mas, de repente, chega alguém que não pertence ao nosso clã, que tem um cheiro ou uma cor diferente e que soa de outro modo. Então, o animal gregário que há dentro de nós assunta ou desconfia, sente-se em perigo, acha que está sendo invadido. Em resumo, tornamo-nos agressivos e perigosos. Como além de sermos cada vez mais numerosos, também é cada vez mais fácil viajar e comunicar-se à presença de estranhos em nosso rebanho ou tribo não para de aumentar. Se você mora numa cidade grande, já deve ter notado isso muito bem. Se você estuda numa escola como deve ser, daquelas que não excluem nem segregam ninguém para manter a inumana pureza gregária, talvez se sente ao lado de alguém que não é um simples espelho seu, mas que tem uma aparência diferente. E o mais provável é que, de início, isso cria alguma dificuldade. Como de certo, também crie para o outro. Para começar, você já tem muita coisa em comum. Sentem e sabem que são diferentes da pessoa que está ao seu lado. Então, pensando aqui nesse texto do Savater, que fala que nós somos animais gregários, que nós gostamos do conforto de conviver com pessoas que parecem com a gente. E quando chega alguém que é diferente, às vezes a gente estranha. Vamos fazer a atividade que está aqui do outro lado para a gente aumentar a nossa reflexão sobre o assunto. Na número 1 aqui, era para você sublinhar o trecho do texto que mais chamou sua atenção e depois comentar com os seus colegas. Mas como a gente não está na escola, você vai sublinhar um trecho do texto que chamou sua atenção e conversar com o pessoal da sua casa e perguntar para eles o que eles acham desse texto. O que eles acham do animal gregário que o autor fala? O que ele acha dessa inumana
pureza que o autor fala. O que ele acha sobre essa questão de a gente falar que ama a humanidade, mas só a humanidade longe, mas e a humanidade concreta? Ele fala que a gente ama o abstrato, mas e o concreto? O que seria isso, abstrato e concreto? Inclusive está na atividade aqui para a gente discutir. Na número 2, releia as seguintes afirmações tiradas do texto. Nada mais fácil, a primeira afirmação, nada mais fácil que amar a humanidade em abstrato. Isso que eu acabei de falar aqui. O que seria essa humanidade em abstrato? O autor está falando que é fácil amar essa humanidade em abstrato. O que seria isso para vocês? Se você não sabe o que significa a palavra abstrato, que vai te ajudar a compreender a frase, vai no dicionário aí e procura o que significa. E o que você acha? Que é realmente fácil amar a humanidade em abstrato dessa forma? E a segunda, o difícil de fato é respeitar os outros seres concretos. Quem seriam esses outros seres concretos? Os abstratos seriam as pessoas longes e os concretos seriam as pessoas que estão próximas da gente, que dá para a gente pegar? É isso que o autor queria falar? Pense um pouquinho, reflita. E com relação a essa reflexão, você vai fazer aqui as questões para mim. A letra A. O que você entende que o autor quis dizer com essas afirmações? Aí você vai registrar aqui a sua interpretação sobre o que o autor quis dizer. Pense um pouquinho e escreva para mim. Na letra B. Você concorda com a afirmação do autor? Se a sua resposta for negativa, você tem que explicar para mim porque ela é negativa. Se ela for positiva, eu gostaria que você desse exemplo disso, de que ela é positiva. Por exemplo, se você concorda que é mais fácil amar a humanidade em abstrato, eu gostaria que você desse um exemplo de humanidade em abstrato. O que seria isso? Ou é mais difícil amar a pessoa em concreto? Também dê exemplo. O que é um animal gregário? Dê exemplo. O que seria para você ser um animal gregário? Tá bom? Faça a letra B dessa forma. Já que na hora de filosofar, nós temos mais algumas discussões para a gente fazer, que é importante. Presta atenção aí. Número 1. Reflita e diga se estes itens podem contribuir para libertar ou para aprisionar as pessoas. Primeiro item, aparência. A aparência das pessoas, o que você acha? Ela liberta ou aprisiona? As pessoas que acham que a aparência é muito importante, elas têm liberdade? Você acha que elas têm liberdade ou elas são mais aprisionadas por causa da aparência que elas acham que é importante? Ou vocês acham que a aparência não é tão importante assim? Reflita aí para mim. Hábitos. Os hábitos libertam ou aprisionam? O que você acha? Os hábitos que você acostumou, que você cresceu com eles, você acha que eles são libertários ou que eles acabam te aprisionando de alguma forma? Tradições. As tradições. Tradição liberta ou tradição aprisiona? A tradição é segurança. Aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, com nossos pais, o jeito da gente ser, que é tradicionalmente passado, isso é de fato uma segurança ou isso é uma prisão? O que você acha? Escreve aí para mim. Crenças. As crenças libertam ou aprisionam? O que você acha? Acreditar num ser sobrenatural que criou todas as coisas, por exemplo, Deus. Acreditar em Deus liberta ou aprisiona? Eu quero que você coloque aí o seu pensamento sobre isso, tá bom? Opiniões. As opiniões libertam ou aprisionam? Tem um amigo meu que falava aqui, um ditado popular, que a língua é o chicote do corpo. Ou seja, a gente fala muito, dá muita opinião, segundo ele, segundo esse ditado, a gente pode sofrer mais para frente com isso. Então, as opiniões, elas libertam ou aprisionam? Gostos. Eu estou preso nos meus gostos ou eu sou livre para gostar do que eu quiser? Condições econômicas, que hoje as pessoas elas prestam muita atenção nisso. As condições econômicas, elas libertam? Uma pessoa que tem muito mais dinheiro do que a outra, ela é mais liberta do que a outra? Ou uma pessoa que é desprendida de dinheiro e não precisa de pouco para viver, ela é mais livre do que aquela que precisa de muito para viver? Educação recebida. O que você acha? Liberta ou aprisiona a sua educação? E a educação que você recebe ela onde? Só em casa? Você recebe ela na escola também? Ou só na escola e não recebe em casa? Onde é que a gente se educa? Pense um pouco. E essa educação que você está recebendo está te libertando ou liberta de verdade? Conhecimentos adquiridos. Dizem por aí que conhecimento é poder. Mas esse conhecimento, ele liberta mesmo? Quando você tem conhecimento, você
é mais livre do que uma pessoa que é ignorante? Você acha? Então você vai fazer o seguinte para mim, você vai pensar sobre todas essas palavras que eu disse aí e registrar as suas conclusões aqui no finalzinho, tá bom? A partir da próxima aula, então, a gente começa a trabalhar com o volume 2, esse aqui é o finalzinho do volume 1, e aí na semana que vem, então, a gente posta uma nova atividade sobre isso. Hoje eu estou postando, além desse vídeo, uma AP2, uma avaliação para vocês fazerem para mim. Não deixem de fazer, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus e até mais.